Inicialmente, veremos como somos determinados a agir de acordo com o que as pessoas que nos cercam julgam adequado, e para tanto, iremos examinar dois aspectos intimamente relacionados: os outros, ou seja, o grupo ou grupos a que pertencemos, e como nós, nesta convivência, vamos definindo a nossa identidade social. No segundo momento, analisaremos como se forma a nossa concepção de mundo e das coisas que nos cercam, através da linguagem e como ela determina valores e explicações, de modo a manter constantes as formas de relações entre os homens, a ideologia e representação sociais. Veremos ainda a relação entre falar e fazer, a mediação do pensamento e o desenvolvimento da consciência social. Em terceiro lugar, uma análise de instituições, como família, escola, levando à reprodução das condições sociais e em que circunstâncias elas podem propiciar o desenvolvimento da consciência social. Uma ênfase especial será dada para o trabalho humano, na sua relação com as classes sociais, e em que condições ele pode gerar consciência de classe, fazendo dos indivíduos agentes da história de sua sociedade. Em seguida, veremos como a psicologia comunitária propõe uma ação educativa e conscientizadora pelo desenvolvimento de relações comunitárias. Como nos tornamos sociais? Os outros. Ao nascer, o ser humano necessita de outras pessoas, o que já faz dele membro de um grupo. Dessa forma, desde o primeiro momento de vida, o indivíduo está inserido num contexto histórico. Dentro do contexto histórico estão os grupos sociais e, em cada grupo social, existem normas que regem as relações entre os indivíduos. Estas normas são o que, basicamente, caracterizam os papéis sociais, determinando, assim, as relações sociais. Diante de todas essas regras, a pergunta que sempre ocorre é: entre tantas regras, onde ficam as características que individualizam cada um de nós? A resposta é basicamente que podemos fazer todas as variações que quisermos, desde que as relações sejam mantidas. Nossa liberdade, nossa personalidade também tem a sua determinação histórica. Tudo é controlado conforme o risco, a ordem da sociedade. Sendo assim, a ordem é: façam como quiserem, sabendo que o querer é limitado. O viver em grupos permite o confronto entre as pessoas e cada um vai construindo o seu eu. Neste processo de interação, através de constatações de diferenças e semelhanças entre nós e os outros, é neste processo que desenvolvemos a individualidade, a nossa identidade social e a consciência de si mesmo. A identidade social é o que nos caracteriza como pessoa. Em um relato no livro sobre quem o questionado era, a pessoa respondeu em primeiro lugar o sexo, a aparência física e traços de personalidade que demonstram como ela se relaciona com os outros e dá dicas sobre como deve ser o seu grupo de amigos. Na consciência de si, os papéis que exercemos na sociedade geralmente nos parecem naturais e necessários, e que nossa identidade é construída a partir de opções livres, quando, de fato, são as condições sociais decorrentes da produção da vida material que determinam os papéis e a nossa identidade social. É a partir deste questionamento é importante levantar o problema sobre a consciência de si mesmo. Se questionarmos o quanto a nossa história de vida é determinada pelas condições históricas do nosso grupo social, ou seja, como estes papéis que aprendemos a desempenhar foram sendo definidos pela nossa sociedade, poderemos constatar que em maior ou menor grau, eles foram sendo engendrados para garantir a manutenção das relações sociais. Apenas quando formos capazes de encontrar as razões históricas da nossa sociedade e do nosso grupo social,
que explicam por que agimos hoje da forma como fazemos, é que estaremos desenvolvendo a consciência de nós mesmos. A linguagem se desenvolveu historicamente quando os seres humanos tiveram que cooperar, generalizar e transmitir a prática da sobrevivência. O trabalho cooperativo e planejado, por exemplo, só foi possível através do desenvolvimento da linguagem. Antigamente, os grupos sociais trabalhavam para sua sobrevivência com divisões simples de trabalho. A relação palavra-objeto conectava significados para determinado som ou união de fonemas. Mas as relações entre os homens foram se tornando cada vez mais complexas. Isso ocorreu por uma complexidade maior na divisão do trabalho. Em consequência disso, a linguagem se torna mais complexa, genérica, abstrata, atendendo às artes, religião, tecnologias, educação e etc. Além disso, se articula com significados objetivos, abstratos, metafóricos, neologismos e gírias de cada época. Porém, ela não é o único código de comunicação. Skinner definiu o comportamento verbal como todo aquele comportamento reforçado através da mediação de outras pessoas. Então, escrever, os sinais, os gestos, código Morse, falar e até os rituais também são considerados. Antes a linguagem era objetiva. Já hoje tem uma autonomia que originou mais uma divisão de trabalho, a manual e a intelectual. Ela também surge para transmitir ao outro o resultado, os detalhes de uma atividade ou da relação entre a ação e sua respectiva consequência. Estudos sobre desenvolvimento intelectual mostram que a aprendizagem da linguagem é essencial para o desenvolvimento do mesmo, para ser capaz de generalizações, abstrações, etc. Mas nós, seres humanos, somos mais do que pensadores falantes. Também criamos coisas. Para a existência do objeto, é preciso que se desenvolva uma série de ações físicas em cima de coisas que nos cercam. Enquanto fazemos esse objeto, nós também nos transformamos ao longo desse processo, não sendo possível separar o triângulo agir, pensar e falar. O dicionário mostra palavras com seus significados, mesmo as palavras muitas vezes não tendo relações com os objetos aos quais se refere. É através disso que podemos identificar a linguagem como uma forma de dominação. Quando uma palavra é usada por uma suposta autoridade social que estabelece um único significado indiscutível, a mesma adquire poder. Alguns exemplos são a hipnose, o comando militar e a lavagem cerebral. Na hipnose, quem se sujeita a ela precisa estar totalmente submisso à voz do hipnotizador, para que em seguida sejam sugeridas situações, depois ações ou reações consequentes. Mas essas situações precisam ser de conhecimento de quem está sendo hipnotizado. No comando militar, todas as ordens têm um só significado e precisam ser obedecidas sem questionamentos. Caso contrário, resulta em uma punição. Já na lavagem cerebral, são eliminados significados existentes e atribuídos novos significados às mesmas palavras. O prisioneiro só pode se comunicar com pessoas que sejam importantes para ele e que não admitam qualquer questionamento. O prisioneiro é submetido a situações de isolamento, fome, abandono e etc., para que assim ocorra a lavagem cerebral. Uma contra-arma para essas situações é o questionamento. O pensamento deve existir para não sermos dominados por pessoas que têm o poder da palavra. A linguagem é uma ponte para nós e o mundo. A inserção de um indivíduo na sociedade acontece através da sua vinculação a grupos, e isso vai determinar a vida social da pessoa na nossa sociedade. Um desses grupos é a família, que é necessária para garantir a sobrevivência do indivíduo. A instituição familiar é, em qualquer sociedade moderna, regida por leis e costumes que definem os deveres de cada pessoa. Os papéis de pai, mãe e filhos, reproduzindo a relação de poder da sociedade que vivem. Por exemplo, na sociedade brasileira, na família nuclear cabe ao marido e pai o máximo de autoridade. Da mulher se espera submissão, cabendo a ela apenas um poder relativo sobre os filhos e suas relações do dia a dia. É dentro dessa lógica que foram atribuídas características peculiares ao homem e à mulher, consideradas necessárias para a reprodução da família e da sociedade. Atributos que vão desde os físicos até os de interesses. Alguns exemplos de expressões que escutamos são: menino não chora, homem tem que ser forte, menino não brinca com boneca, mas se for menina se comenta, veja só o instinto maternal. Vamos falar agora como o grupo familiar atua sobre a pessoa, através de um processo chamado de socialização primária.
Uma criança recém-nascida depende de outras pessoas e, através dessa relação, ela vai aprendendo o mundo que a cerca, fazendo com que essas pessoas se tornem extremamente importantes para a criança durante seu desenvolvimento. Pois a criança se identifica emocionalmente e, através disso, vai criando representações do mundo em que vive. Outro grupo é a escola, que da mesma forma que a família também é institucionalizada. Isso quer dizer que princípios, conteúdos, direitos e deveres são definidos pelo governo, com finalidade de garantir que em todos os seus níveis ela reproduza conhecimentos e valores necessários para a transmissão harmoniosa da cultura produzida por gerações anteriores, para os novos conhecimentos necessários para o progresso do país. A escola tem uma estrutura de disciplinas programadas para cada série. Essa estrutura irá determinar como vai se dar as relações sociais da escola, entre alunos e professores, e também entre os próprios alunos. O poder dado ao professor de aprovar e reprovar já é uma posição de dominação inquestionável, uma autoridade absoluta. Este padrão dominante tem como consequência direta o caráter seletivo da escola, pois os exemplos do cotidiano do professor vão ser melhor aprendidos por aqueles alunos que vivem em condições semelhantes, podendo fazer com que aqueles que não se identificam se sintam estranhos e marginalizados. Então, até o sistema educacional reproduz as relações de dominação social. Parece ser impossível qualquer transformação da sociedade. Mas não podemos esquecer que a escola tem que nos levar à reflexão através de significados e representações, confrontando com o mundo real. Em outras palavras, uma escola crítica, onde nenhuma verdade é absoluta. A partir disso, como um experimento, foi transformada a sala de aula numa nova relação onde professor e aluno trabalhavam lado a lado, sem qualquer imposição de poder. Mas essa experiência durou apenas um semestre em uma universidade, pois o poder institucional exigiu um retorno às normas. Analisando a concepção histórico-cultural da humanidade, é possível compreender como a relação entre a luta pela subsistência e as relações sociais define como o trabalho e as relações de produção irão se constituir em determinada sociedade. Sendo assim, o significado de trabalho na sociedade contemporânea irá depender das condições e demandas da nossa atual sociedade capitalista, a qual visa o lucro e exige forte exploração do trabalho braçal humano. Dessa forma, o trabalhador é muitas vezes visto como mercadoria, em um meio de produção onde a acumulação de bens se torna foco principal. Assim sendo, a antagonia no meio de trabalho nessa sociedade se concretiza, partindo do pressuposto de que uma das partes torna-se responsável pelo controle e planejamento dos meios de produção, recebendo a maior parte dos lucros, enquanto a outra acaba por tornar-se mercadoria, vendendo sua força de trabalho. Tais relações contraditórias acabam por serem encobertas com frequência, uma vez que o sistema acaba por criar uma ideologia fragmentada, onde o indivíduo que executa deve manter seu posto, e os planejadores devem continuar decidindo o destino do faturamento nos meios de produção. Segundo a psicologia social, as atividades realizadas pelos indivíduos são fruto das características e relações da sociedade em que ele está inserido. No sentido individual, as necessidades muitas vezes se objetivam em algo concreto, como por exemplo a fome, onde um indivíduo isolado em uma floresta, não possuindo outros meios, se vê na necessidade de comer as frutas das árvores. Na cidade, provavelmente iria a uma lanchonete ou um restaurante. Nessa perspectiva, é possível entender como as necessidades acabam movendo a produção em determinada sociedade, seja ela desencadeada pelo pensamento de quero ou preciso, ou por certas ações que acabam visando um único fim, saciar a necessidade objetivada. Assim, o sistema capitalista, após atender às necessidades de subsistência de um indivíduo, acaba por criar novas necessidades de consumo e mercadorias que objetivam tais necessidades. Em outras palavras, tal relação de consumo é baseada no fato de que determinadas condições em que o indivíduo se encontra irão criar necessidades, as quais o capitalismo visa traduzir em consumo, oferecendo objetos que saciarão tais necessidades. Assim como o homem, ao transformar a natureza, se transforma, o mesmo vale para essa sociedade. Quando o homem produz e torna a matéria em um objeto de consumo por meio de seu trabalho, o trabalho o modifica. Desta forma, as relações sociais objetivam-se e o consumo influencia as modificações na sociedade,
onde necessidade, trabalho, mercadoria e consumo tornam-se aspectos fundamentais para a realização social de um indivíduo ou grupo. Nos meios de produção existe a necessidade do uso de instrumentos, tornando a atividade social, pressupondo cooperação e comunicação entre os indivíduos. Sendo assim, além de nos ligar ao mundo das coisas, o instrumento acaba proporcionando a relação social, produzindo linguagem e pensamento que tornam possíveis atividades e ações que mantêm os meios de produção. Como, por exemplo, alguém que sente frio e necessita de um agasalho, porém, para tal, necessitará de agulhas, lã e habilidade de tricotar, desencadeando uma sequência de comportamentos e atividades que resultarão no objeto final, o agasalho, o qual a produção só poderia ser idealizada se o indivíduo já houvesse se deparado com lã, agulhas e tricô durante sua vida. Assim, a relação com o outro se constitui, podendo imaginar que este indivíduo conhece alguém que acabe por gostar de sua produção e lhe parabenize por ela e pergunte como fazer igual. Examinando as condições de trabalho na sociedade capitalista, é possível entender como se dá, em nível individual, a alienação ou a consciência social. Ao pensarmos em um operário na linha de montagem, este tem diante de si uma máquina, a qual determina uma sequência de ações que precisam ser realizadas por diversos indivíduos, cada um com sua função na linha de produção. Nessa relação, aquele que pensou o produto não é o mesmo que o fabrica, e as ações dos operários são determinadas pela máquina, o que desvincula a ação e o seu fim. Dessa forma, o foco do operário se volta para o produto e para a máquina. Qualquer pensamento fora dessa perspectiva é considerado irrelevante. Há pessoas pagas para pensar, é comum ouvir. Assim, a cooperação é muitas vezes mediada pela máquina no lugar da comunicação. E muitas vezes, o valor que é dado ao trabalho do indivíduo não corresponde à sua importância nos meios de produção, ocorrendo assim uma despersonalização do indivíduo, onde ele e a máquina não se separam no trabalho e suas ações são voltadas estritamente para a força de trabalho, sendo considerado mercadoria e, portanto, alienável. Seu cotidiano resume-se em ir ao trabalho, gastar sua energia física e retornar ao lar com uma remuneração incompatível ao serviço, mas que garante sua sobrevivência. Tal visão de trabalho acaba criando um contexto de solidão, onde o trabalhador se vê isolado perante outros sujeitos, os quais, assim como ele, não cooperam de forma comunicativa, mas apenas com o intuito de manter o funcionamento das linhas de produção. Assim, o outro não é visto como um parceiro, mas como um rival no mercado de trabalho. Essa ideologia se confirma no momento em que a meritocracia passa a ser mais importante que a cooperação entre os trabalhadores. Cada um está sozinho em sua luta pelo sucesso. O capitalismo acaba por dissociar o homem de sua produção nesse sentido, que gera uma moral de objeto nem bom e nem mal. A ação humana é que importa, como se a subjetividade dos indivíduos não se introduzisse na produção de mercadorias. Sendo assim, o indivíduo segue transformando o mundo ao seu redor, mas não é a ele que se dá o direito de decidir sobre tais transformações. Uma vez que de forma hierárquica existem especialistas que irão dar o veredito sobre o valor dessas transformações. Assim, ao operário é cobrado apenas o fazer, e aos detentores do poder na sociedade, que entendem a linguagem abstrata e esotérica do intelectual, cabe pensar o uso da produção sobre a perspectiva da classe social a qual pertence, mantendo a hegemonia do poder no sistema capitalista. Para superar a alienação que é formada a partir da fragmentação ideológica nos sistemas de produção, é necessário que o homem retorne à atividade psicológica, social e histórica do pensamento e ação, que ocorre apenas através de uma relação cooperativa entre os indivíduos. As propostas da psicologia comunitária que vêm sendo sistematizadas dentro da psicologia social, como as atividades de intervenção, visam a educação e desenvolvimento da consciência social em grupos. Apesar de central para a vida de um indivíduo, o trabalho não é somente a única atividade social produtiva que ele desenvolve. Há também uma série de necessidades que não são satisfeitas exclusivamente através do salário, que podem ser motivos para o agrupamento de pessoas visando a satisfação. Em um grupo onde se reúnem pessoas para discutir seus problemas, que descobrem as existências em aspectos comuns decorrentes das suas próprias condições sociais de vida. O grupo poderá se organizar para uma ação conjunta, visando a solução de seus problemas, e aquelas necessidades que sozinhos eles não podiam fazer, passam a ser resolvidas pela cooperação entre eles. Desde grupos de mães organizando e mantendo creches para seus filhos, multirões,
como de moradores de bairros para construções de locais de lazer e, ao mesmo tempo, para a reivindicação de grupos como água, luz e esgoto. Através da participação comunitária que os indivíduos desenvolvem a consciência de classe social e seu papel de produtores de riqueza que não usufruem e, em consequência, podem gratificamente ir se organizando em grupos maiores e mais estruturados, visando uma ação transformadora da história da sua sociedade. O cidadão respeitável é aquele que participa de grupos que decide sobre o comum e que trabalha produtivamente para o bem de todos, onde o antissocial é aquele cujas ações visam apenas seu benefício próprio, considerando-se melhores que os outros. Psicologia social no Brasil. A psicologia social só iria se desenvolver como estudo científico sistemático após a Primeira Guerra Mundial, juntamente com outras ciências sociais, procurando compreender crises e convulsões que abalavam o mundo. É nos Estados Unidos que a psicologia social atinge o seu auge, a partir da Segunda Guerra Mundial, através de pesquisas e experimentos que procuravam procedimentos e técnicas de intervenção nas relações sociais para garantir uma vida melhor aos homens. Nos países da América Latina, a psicologia social, em maior ou menor grau, reproduzia os conhecimentos desenvolvidos nos Estados Unidos. No Brasil, se reproduz o quadro descrito para a América Latina. A influência maior na psicologia foi sempre a norte-americana, através de seus centros de estudos para onde iam se aperfeiçoar cientistas e professores, ou de onde vinham professores universitários, convidados para cursos em nossas faculdades, como foi o caso do professor Otto Klingenberg, que induziu a psicologia social na Universidade de São Paulo, ainda na década de 50. O primeiro livro de psicologia social publicado no Brasil foi a tradução da obra de Klingenberg, em 59. Após o Congresso de Psicologia Interamericana no Peru, um grupo de psicólogos sociais brasileiros, vinculados à LAPSO, resolveu promover um encontro de psicologia social, com seminários sobre grupos urbanos e grupos de trabalho sobre temas pesquisados. Nesse encontro, surgiu a proposta da criação de uma Associação Brasileira de Psicologia Social, a ABRAPSO, visando um maior intercâmbio entre cientistas de diferentes regiões, baseadas em preocupações comuns, que foram expressas em um documento que dizia: as oportunidades de ação para o psicólogo social brasileiro restringem-se geralmente a 3 campos específicos. A universidade, onde poucos cientistas de renome nessa área trabalham em relativo isolamento, buscando no exterior eco para suas preocupações acadêmicas. A indústria, onde o psicólogo dedica-se à seleção de pessoal e ao ajustamento dos empregados às condições que lhes são oferecidas. Ou, por último, o mercado de manipulação de opinião pública, onde seus conhecimentos e técnicas ficam a serviço dos interessados econômicos e políticos dominantes. Ao psicólogo social, que não se dispõe a defender tais interesses, resta o confinamento às universidades ou instituições afins, diante da ausência de oportunidades para uma ação concreta e transformadora junto à comunidade. Os próprios profissionais de psicologia, especialistas em outras áreas, ignoram o papel possível do psicólogo social, definindo como um acadêmico interessado em pesquisas sociais. Não obstante, dadas as condições em que vive a maioria da população brasileira, sem oportunidade de acesso ao atendimento psicológico oferecido à pequena elite, cabe justamente ao psicólogo social a implantação de uma assistência psicológica em larga escala, através da aplicação de seus conhecimentos junto a grupos e organizações populares. Evidentemente, o confinamento do psicólogo social, assim como do sociólogo e do antropólogo às instituições acadêmicas, tem um sentido político. Impedida de concretizar seus ideais, tendo a voz e a ação sistematicamente abafadas, a maioria desses cientistas tem se dedicado a inúteis jogos de palavras que ressoam em um espaço muito restrito. Em certa medida, a tendência do psicólogo a importar modelos explicativos de contextos sociais alienígenas decorre de sua própria formação, carente de visão mais ampla da realidade sociocultural brasileira. Por esta razão, torna-se imprescindível seu contato com outros cientistas sociais, tradicionalmente comprometidos com o estudo da nossa realidade.